Que bom estarmos juntos mais uma vez para passar por esse itinerário maravilhoso que é a vida dos santos. Que Deus possa nos ajudar a experimentar, a viver, a tocar a vida que cada um deles se tornaram para nós como um testemunho. Hoje não é diferente, queremos deixar aí para você a vida de mais um santo da igreja. Hoje eu quero falar com vocês sobre Santa Rosa Filipina Duchesne, esta mulher que tem realmente a sua evangelização ali voltada para os Estados Unidos, para este novo campo que se abria com a colonização. Mas, bom, existe todo um itinerário para que ela chegasse até os Estados Unidos e compreendesse ali também a sua missão como vida. Você já conhece a sua missão, sabe para onde Deus tem te chamado, para onde você tem caminhado, tem correspondido a ela? Sim, são muitas dessas perguntas que nós nos fazemos quando estamos nos aprofundando na vida espiritual. Bom, ela foi compreendendo também tudo isso ao longo do caminho. Bom, ela traz entre os seus antepassados até a figura de um presidente francês, ou seja, a sua família tem ali uma tradição que passou também pela vida política e, lógico, atrás de tudo isso um desejo de poder fazer bem. Né? Seu ancestral foi Jean Casimir Pierre, que foi presidente da França em 1894. Assim, ela tem essa origem, foi batizada na igreja de São Luís, que mais tarde deram o nome também de São Felipe Apóstolo e de Santa Rosa de Lima, justamente para coroar aí esta apóstola, né, Santa Rosa de Lima, que levou também esta santidade aonde ela vivia e trouxe todos esses critérios do novo mundo, no sentido de poder trazer ali as virtudes e a santidade para aquele lugar, com a vida e com o testemunho dela. Bom, ainda criança, sua mãe levava ela sempre para visitar, né, os doentes, sempre tem este caminho, né, bonito. Às vezes os pais dão um passo e atrás daquele passo existe realmente um desejo, né, de Deus. Então levava lá e aí percebia, né, que ela muitas vezes fazia o seguinte, pegava os seus brinquedos e deixava com as crianças que mais precisavam. Deixava também o dinheiro. Às vezes o pai dava um dinheiro, né, a mãe dava um recurso, pegava aquele recurso e queria ajudar aquelas crianças que ela tinha conhecido. Bom, depois ela vai estudar no Colégio das Visitandinas, né, um colégio que está ali em Santa Maria. Com apenas 12 anos ela já manifesta o desejo de se fazer religiosa. Então retiram-se do colégio e colocam como tutor ali para que ela possa crescer com as disciplinas como matemática, latim, idiomas, músicas e dança. Mas, lógico, ela não podia entrar naquela época com essa idade. Aos seus 18 anos ela pede permissão para ingressar, né, assim, de forma intensa dentro do convento, mas seu pai se opôs, né, a essa condição. Entretanto, depois uma das suas tias foi visitar o convento e lá levou ela e ela acabou ficando por lá, né, mesmo com toda a contradição, né, que era aquele testemunho que ela estava dando ali em relação ao seu pai, que não queria, né, mas depois, é lógico, vendo tudo aquilo que era, a beleza, as escolhas, se encontrar da filha, o pai percebe que esse era o caminho, né? Isso acontece muito, né? Às vezes uma pessoa entra na vida religiosa, os pais são totalmente contra, mas quando vão percebendo que o filho se encontra ali feliz, né, alegre diante disso, acabam mudando seu posicionamento. Mais tarde nós temos que a Revolução Francesa, né, acaba expulsando ali muitas religiosas, né, e assim ela teve que retornar para a casa, né, dos seus pais, né, mas lá ela viveu como religiosa. Nos anos seguintes, praticamente aí, durante 11 anos, ela começa uma obra de apostolado, principalmente com aqueles que estavam presos, que eram pobres, que eram doentes, porque é lógico, o Espírito está dentro. Às vezes nós não temos mais as estruturas, mas o desejo é tamanho que aquela pessoa ela começa a fazer aquilo mesmo não tendo mais estrutura do convento. Quando acabou a Revolução em 1808, né, com a ajuda financeira de alguns primos, ela alugou um antigo convento de Santa Maria e ali ela se instalou e colocou ali outras crianças que ela começou a cuidar. Então uma coisa, um apostolado vai puxando o outro, ela foi fazendo aquele apostolado, lógico, sente-se o desejo de poder fazer um pouquinho mais. Depois ela convidou as religiosas visitandinas para regressarem, e este projeto acabou
fracassando, né? Ou seja, o desejo de tentar retornar um pouquinho àquela vida religiosa. Foi quando então ela ouviu falar de Madre Madalena Sofia de Baratz, essa que foi também canonizada, né? Foi fundadora ali da Sociedade Religiosa do Sagrado Coração, e acabou assim ela cativando, né, o desejo, né, cativando também Madre Madalena deste desejo de poder fazer alguma coisa. Assim ela aceita a Madre, né, em 13 de dezembro de 1804, a ela poder fazer esta missão, coloca então junto dela mais outras 3 religiosas. Assim, aos 26 anos de idade, já em 1805, né, período de noviciado, ela foi, Santa Rosa foi pronunciar aquilo que nós chamamos de votos religiosos, né? Então ela começa a fazer tudo isso. Você imagina, né, quando a gente vai contando a história, parece que já passaram-se muitos anos, não. Tudo isso acontece e agora está com apenas 26 anos e ali já começa então os seus votos como religiosa. Bom, ela começa a dedicar-se ao ensino ali naquela mesma casa onde ela tinha alugado e transforma em um pensionato, né? No início, lógico, aquelas crianças que vieram de uma realidade muito difícil, né, têm comportamentos que são bem exigentes, né? E isso coloca também grandes desafios, né? Nós falamos aqui um pouquinho na nossa realidade, quantas vezes tirando as crianças da rua aos desafios, né, diante de crianças que praticamente não tiveram a experiência de obediência, de ter um horário, de fazer as coisas, né, com uma certa regra. Então são grandes desafios. Bom, depois aparece na vida dela essa dimensão que era desde a infância, né, já sempre tocava o coração dela, o desejo de uma vida missionária. Assim, ela vai enviar o seu pedido, né, e começa a ser enviada para essa coisa das missões, né? Ela que vai fundar depois ali uma comunidade em Paris, lá em 1817, né, o Monsenhor Guilherme, que era bispo de Louisiana, nos Estados Unidos, vai visitar a França e depois pede que as religiosas possam ir lá para educar os índios, né, da sua diocese. E enfim, Madre Rosa Filipa, que foi eleita, né, naquela época, com mais outras 4 companheiras, né, vão realizar esta missão para uma terra até então para elas desconhecida. Lá ela vai fundar, né, a sua primeira casa, né, a primeira casa dessa nova congregação fora da França. Ela é uma cabana, coloca uma cabana de tronco, né, para você ver aí a radicalidade, a vida austera. Por isso tem um frio intenso, trabalho duro, falta de dinheiro, tudo isso acontece nessas missões novas, né? Assim, mesmo diante de todos os desafios, começa-se a fundação de várias escolas, né, ali no Vale do Rio do Mississippi. E em 1820 abre-se então o noviciado, ou seja, começa a se ingressar novas religiosas, começam a surgir as vocações, e aí temos também a primeira religiosa norte-americana, que justamente ali vai fazer parte da congregação junto com Madre Rosa. Imagine vocês que as dificuldades não param por aí, ela teve dificuldade também de aprender o inglês, então as comunicações eram realmente difíceis e as notícias vindas da França também demoravam a chegar. Ela se manteve numa luta constante para receber essas notícias, para entrar nesse relacionamento, mas mesmo assim, nem conseguiram falar o idioma corretamente. Quanta relação de amor ela estabeleceu, né? Isso você percebe que o amor vai muito mais longe do que as palavras, né? Ela passou depois por momentos de muita dificuldade, com dores físicas, críticas, incompreensões, porque isso é a condição normal da vida de um santo, passar por todos isso, né? Enfim, ela realizou durante quase 30 anos um apostolado muito profundo, com todas essas dificuldades, não parou. Imagine se você fosse num lugar, não soubesse falar a língua daquele lugar, tivesse todas as suas debilidades físicas e mesmo assim se mantesse fiel no serviço daquela população, de forma especial dos indígenas ali. Depois de ser eleita também superiora geral, quando tinha 72 anos, olha para você ver como que a coisa cada vez mais vai dando profundidade. Levou a cabo um desejo que ela tinha muito grande, né, de chegar a um acampamento de índios. Ela vai viver com os índios como se não bastasse todas as coisas, ainda agora a idade, né, e ali ela se entrega na sua vida de evangelização, naquela realidade também nova para ela.
Assim, se já era difícil falar o inglês, ainda imagine a língua que falava lá os índios. Então, o que que ela faz? Com 72 anos, também isso já dificulta também a compreensão, o estudo e todas as outras dificuldades. Estamos ainda falando de uma época bem antiga, por isso os meios de comunicações eram limitados. O que que ela faz? Não conseguindo comunicar-se direito, ela se dedica de uma forma profunda à vida de oração. E aí os indígenas vão falar assim, que ela era a mulher que sempre ora. Afinal de contas, viam ela nessa atitude. Ela percebeu que no fundo, como as palavras não chegavam, a vida se expressava também pela oração. Enfim, depois de um ano, em julho de 1842, ela retorna à cidade de São Carlos. Ali ela permanece até a sua morte no dia 18 de novembro de 1852. Porém, você percebe este desejo, né? Uma das coisas que falam, que ela sempre dizia era assim: eu sinto o mesmo desejo pelas montanhas rochosas que sentia na França quando eu pedi para vir para a América. Então, assim, essa é uma grande apóstola aí da América, um coração realmente profundo e desejoso para levar a santidade, a vida e a relação com Deus. Ela foi depois beatificada por Pio XII em 1940 e depois elevada aos altares por João Paulo II em 1988. Assim, deixa esse testemunho tão rico em tantas graças e virtudes. Vamos juntos, que Deus os abençoe e te espero amanhã para mais um vídeo sobre a vida dos santos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.